Muito bem, olá a todos e a todas. Vamos a mais um vídeo nosso. O título desse vídeo é Resolvendo Questões de Geometria Plana, Áreas. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte é a parte 1. Nosso foco é resolver 3 exercícios de vestibular. Nessa parte 1 nós vamos resolver 7 deles. Muito bem, então, ao primeiro exercício, que é da Unimontes de Minas Gerais, diz assim: na figura abaixo, considere a circunferência de centro O e raio R. Rzinho, R minúsculo. Espera. O texto diz que o raio é R. Vamos anotar um Rzinho aqui para não se perder. Também diz que AC e BD, que são as diagonais do quadrado, AC e BD, é 2R. Também diz que o ângulo AOB é 90 graus. Só para confirmar que isso aqui é um quadrado, né? Diagonais iguais, diagonais perpendiculares é um quadrado. Então a região colorida é... Bom, vamos por partes. O que a região colorida é? Ou melhor, onde ela está? Ela está dentro de um círculo. Então vamos dizer que a área colorida vai ser a área do círculo menos a área desse quadrado. Bom, a área do círculo é mais fácil. A área de círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ok. Para descobrir a área do quadrado, eu preciso descobrir quanto é o lado do quadrado ao quadrado. Só que ele não deu lado, então a gente precisaria descobrir o lado desse quadrado. Pronto, não tem. Vamos lembrar como é que a gente calcula lado de quadrado. Nesse caso, eu sei a diagonal. Então, existe uma formulazinha para relacionar diagonal com o lado. Se você, na pior das hipóteses, esquecer essa fórmula, você aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó. Então, ó, L quadrado, que é a hipotenusa, é igual a R quadrado mais R quadrado. O bom é que você não esqueça. Mas supondo que você esqueça, não vai também ter problema. L quadrado igual a 2R quadrado. Olha, espera. Meio que sem querer, eu já sei quem é o L quadrado. Logo, eu já sei quem é a área do quadrado. É 2R ao quadrado. Pronto. Veja que nesse caso, como a questão não trouxe valores, ela vai ficar mesmo uma resposta algébrica. Eu posso botar R ao quadrado em evidência. Lembre-se que quando você bota uma coisa em evidência, você divide tudo por ela. Então, πr ao quadrado dividido por r ao quadrado vai sobrar π. 2r ao quadrado dividido por r ao quadrado vai sobrar 2 e pronto. Essa é a resposta. A alternativa certa é a letra B de bola. Amém? Então, muito bem. Esse foi o nosso primeiro exercício. O nosso segundo exercício não tem a figura, é um texto. Diz assim: um cavalo está preso por uma corda do lado de fora de um galpão retangular fechado de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então, vamos tentar desenhar aqui uma espécie de galpão. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Ele tem 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Ok. A corda, tem um cavalo preso nesse galpão, e esse galpão é fechado. A corda tem 6 metros de comprimento e está fixada na metade da largura, então na metade do 2. Então aqui é 1 e 1. Bom, mas essa corda, repito, ela tem o quê? 6 metros de comprimento. 6 metros. A área total em metros quadrados que o cavalo pode se deslocar
Lembre-se, o cavalo pode se deslocar em todas as direções, então, em tese, o cavalo vai fazer isso, ó. É um semicírculo de raio 6. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, se é de raio 6, e se essa lateral aqui é 1, esse pedacinho aqui que passa da parede lateral é 5. E de forma análoga aqui também é 5, que é para completar o 6. Bom, como aqui é 4, então eu desconfio que esse cavalo vai vir até aqui, ó. E esse cavalo vai fazer isso, ó. Ele vai passar aqui 1 metro. Por quê? Porque se ele pode andar 5 metros e a lateral do galpão é 4, então ele vai 1 metro além da lateral. Ok. O cavalo por enquanto tá ali. Mas veja só, essa parte azul, o cavalo passou 1 metro, ok, crianças? Mas olha só, se esse cavalo ainda tem 1 metro de corda para se deslocar, ele vai entrar aqui mais 1 metro. Ou seja, esse é um cavalo que tem muita mobilidade. Essas regiões vermelha, azul e verde são as regiões em que o cavalo pode se deslocar. Vamos começar pela região vermelha. E ele quer a área, né? Então você deve dizer, você deve dar uma resposta de qual é essa área vermelha aqui, ó. Essa área vermelha é um semicírculo de raio 6. Então vamos dizer assim, área vermelha. A área do semicírculo é metade da área do círculo. Então, metade de π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Quando você dividir por 2, dá 18π metros quadrados. Essa área é vermelha. Só que o cavalo também pode se deslocar nessa área azul. Então, agora, você vai calcular essa área azul aqui, ó. Essa área azul, isso aqui é 1/4 de círculo de raio 5 e aqui é 1/4 de círculo de raio 5. Quando juntar os dois, dá meio círculo. Então, área azul, metade de um círculo, só que aqui o raio é quanto? 5. Isso dá 25π sobre 2. Não vou dividir para não dar decimal, deixa quieto. E por último, essa área verde, que é 1/4 de círculo de raio 1. Só que se juntar esses dois pedacinhos aqui, dá meio círculo. Então, área verde, metade de um círculo de raio 1. 1/4 com 1/4 dá metade. Fica π sobre 2 metros quadrados. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida. Você soma esses dois aqui, ó. 25 mais 1 dá 26. 26π sobre 2 dá 13π metros quadrados. Ok. Mas como ele quer a área total que o cavalo pode circular, é só você somar, então. Então, a resposta vai ser 18π mais 13π, logo 31π metros quadrados. Pronto. Você agora tem a área de livre circulação do cavalo e a alternativa certa é a letra C de casa. Bem, queridos? Muito bem, vamos ao nosso terceiro exercício. No nosso terceiro exercício, diz assim. Bonitinho, esse tem a figura, né? Facilitando essa vida. Tem uma figura, na verdade tem um círculo dentro do outro e tem uma área coloridazinha em lilás ali. Ele quer o valor dessa área lilás. Eu faria assim. Vou pegar aqui o pincel lilás. Eu faria primeiro o seguinte, eu pegaria essa área lilás como se ela tivesse inteira. Pronto. Então, tá aqui, ó, área lilás inteira. Eu não tirei aquele pedacinho que está em branco. Isso é o quê? Isso aqui é 1/4 de círculo de raio X.
Aí, dessa parte aqui, eu vou diminuir a parte branca que está dentro dela. E o que é a parte branca que está dentro dela? É um semicírculo de raio x sobre 2. Então, queridos, mais ou menos simples a ideia. Essa área lilás vai ser 1/4 de π vezes x ao quadrado, já que o raio é x. Por que 1/4? Porque isso aqui é um quadrante. É 1/4 do círculo. Menos, isso aqui é meio círculo. Então, 1/2 de π vezes raio ao quadrado. Então, essa área vai ser πx ao quadrado sobre 4 menos π sobre 2, essa primeira multiplicação eu já fiz, x ao quadrado sobre 4. Então, crianças, é πx ao quadrado sobre 4 menos πx ao quadrado sobre 8. É claro que o MMC é 8, dividido por 4 é 2. 2 vezes πx ao quadrado, 2πx ao quadrado. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes πx ao quadrado, πx ao quadrado. E pronto. A resposta, queridos, não foi nem tão difícil assim. πx ao quadrado sobre 8. Alternativa certa, letra C. Novamente, letra C. Aí nós vamos agora para o nosso próximo exercício. Vamos fazer 7 nessa primeira rodada. Nesse primeiro vídeo, essa é a parte 1. O título desse vídeo é Resolvendo Questões de Geometria Plana. E aqueles 3 primeiros foram de círculo, aqui pelo visto já é de polígono. 6 amigos se sentam em torno de uma mesa redonda, de maneira que formam um hexágono regular. Tá aqui os amigos sentadinhos, bonitinhos, como ilustra a figura. Aqui tá a Ana, o Fábio, o Eric, a Dani e a Carla. Os locais em que eles estão sentados são esses pontinhos, mas a mesa não é hexagonal. A mesa é redonda, o texto diz. Considerando que a mesa tem raio de 1 metro, calma, essa informação é importante. A mesa tem o quê? Raio de 1 metro. Vamos supor que aqui seja o centro da mesa. Então, amigos, o que nós estamos dizendo é que isso aqui é 1 metro, é o raio da mesa. Ok. Não é o lado do hexágono, não confunda. Essa é uma questão de somatório, né? Você vai lendo as afirmações, aí você vai colocando o verdadeiro ou falso, e ao final você soma os itens verdadeiros. A distância entre 2 amigos que estejam lado a lado, como Ana e Bruno, é 1 metro? Muito difícil, essa deve ser falsa. Por quê? Porque você lembra que o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Mas olha só, 1 metro não é o lado do triângulo. 1 metro é a altura do triângulo. Deixa eu lembrar. A altura do triângulo equilátero, você deve lembrar disso, é L raiz de 3 sobre 2. Então, 1 metro é essa altura, L raiz de 3 sobre 2. Meios por extremos, L raiz de 3 igual a 2. L igual a 2 sobre raiz de 3, claro que você racionaliza. Então, o lado do hexágono é 2 raiz de 3 sobre 3. Logo, nada a ver com a distância entre 2 amigos que sentam lado a lado ser 1. Não é 1. Nem pensar, não pode ser 1. 1 é a altura do triângulo. Logo, esse item 1, ele é o quê? Falso. A distância entre Ana e Bruno é a mesma que existe entre Fábio e o centro da mesa. Verdadeiro. Entre Ana e Bruno é L. É o lado do triângulo. Entre Fábio e o centro da mesa também é L. Então, esse item 2 é o quê? Verdade.
A distância entre Carla e Eric é raiz de 3 metros. Cadê a Carla? Tá aqui. Tá aqui o Eric. Irmão, eu não sei se você parou para pensar, quando você desenha os triângulozinhos aqui, você vai perceber que a distância entre Carla e Eric são duas alturas. É uma diagonal, né, gente? A distância entre Carla e Eric é 2 vezes a altura. Só que a altura, ele disse lá, é o raio da circunferência, ela é 1. Então a distância entre Carla e Eric é 2 metros. Logo, esse item 4 é falso, está dizendo que a raiz de 3 é falso. Ninguém na mesa está a mais de 1,5 metro de outro amigo. Opa, é falso. Eu acabei de dizer que a Carla e o Eric, a distância entre eles é 2 metros. Falso também. Agora vamos ao último. Se a mãe de Dani colocasse uma toalha na mesa quadrada, sobre essa mesa, de forma que a toalha ficasse perfeitamente inscrita na circunferência. Vamos lá, tá aqui a circunferência. É para colocar uma toalha quadrada aqui dentro. Ok, aí ele está dizendo que a área da toalha seria 2 metros quadrados, será? Lá no texto, o cara fala que o raio da circunferência é 1. Então aqui também é 1. Para saber a área do quadrado, eu preciso saber o lado. Pitágoras, se você não souber a fórmula, L quadrado mais L quadrado igual a 1 ao quadrado. Pitágoras, 2 ao quadrado, melhor dizendo. Porque a diagonal é 2, né, crianças? 2L quadrado igual a 4, passo 2 dividindo, L quadrado igual a 2. Só que L quadrado é a área do quadrado. Então, irmãos, realmente a área é 2. A área da toalha e, portanto, o item é verdadeiro. Lembre-se, como essa é uma questão de somatório, a resposta dela é o quê? É o somatório dos itens corretos. 2 mais 16 dá 18. Amém? Muito bem. Vamos ao nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto exercício. Lembrando que nessa rodada a gente quer fazer 7 exercícios. A medida da área em metros quadrados de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 2. Circunferência está aqui. Vou dividir essa pizza em 6 fatias. Pronto. Tá aí. E ele disse que o raio da circunferência é raiz de 2. Pronto. Então, deixa eu te lembrar que, na verdade, então, raiz de 2 é o lado desse triângulo equilátero. Como ele está perguntando a área do hexágono, e a gente não estudou fórmula, área do hexágono 6 vezes a área do triângulo equilátero. Área do hexágono, área de triângulo equilátero a gente tem que lembrar. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes, no lugar do L, raiz de 2, vezes raiz de 3 sobre 4. Área de hexágono, 6 vezes 2, vezes raiz de 3 sobre 4. Cancelou a raiz, né, crianças? 6 vezes 2, 12, dividido para 4, 3. Então, finalizou. A área do hexágono, 3 raiz de 3 metros quadrados, letra A. Muito bem, esse é nosso, deixa eu ver, quinto exercício. Vamos ao sexto exercício. Muito bem.
Sexto exercício, bonitinho, né? Uma figura aqui, legal. O que diz essa figura? Diz assim. A figura ilustra uma correia acoplada a 3 polias iguais de raio 15. Calma. 15. Onde é que eu boto esse 15? Ah, 15 é aqui. 15, 15, 15, 15 e 15. São os raios das polias. Ok. E cujos centros A, B e C são os vértices de um triângulo equilátero de lado 60. Queridos, então espera, se é 60, e se aqui é 15, 15, essa parte do meio aqui é 30, que é para fechar os 60. Essa parte do meio aqui é 30, e essa parte que eu estou sinalizando em vermelho é 30. Assinale verdadeiro ou falso. O comprimento da correia é 30π mais 180 centímetros. Calma, que agora vai dar BO. Devagar. Primeiro lugar, você concorda que isso aqui é 15. E você concorda que isso aqui é 15. Lembrando que todo raio, ele forma ângulo reto com a tangente. Essa parte de fora da correia, ela é tangente à circunferência. 15 mais 30 mais 15, então essa parte de fora da correia, essa parte que eu vou sinalizar em vermelho aqui, é 60. De forma análoga, raio e raio, essa parte aqui, vermelha da correia, também é 60. E raio, essa parte vermelha da correia também é 60. Falta calcular qual pedaço da correia, o pedaço que eu vou sinalizar em verde. Ora, o pedaço em verde da correia é esse aqui, ele é, calma, 90, 90, 60. 90 com 90, porque no triângulo equilátero o ângulo é 60, né, crianças? 90 com 90, 180 com 60, 240, isso aqui é 120 graus, é um arco de 120 graus. E raio 15, outro arco de 120 graus e raio 15. E outro arco de 120 graus e raio 15. Quando eu juntar os 3 arcos, dá uma circunferência. Quem é que lembra como é que calcula comprimento de circunferência? 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes o raio é 15. Então dá 30π. Logo, irmão, agora ficou fácil. O que foi que o texto pediu? O comprimento da correia. O comprimento da correia vai ser os 3 pedaços vermelhos dela, 60 mais 60 mais 60, mais os 3 pedaços verdes, que somados vão dar 30π. Ou seja, 180 mais 30π. O texto lá em cima está dizendo que é 30π mais 180. Então o texto é falso. A medida da altura do triângulo é 3 raiz de 3. Sei não, irmão. Sei não, mas a gente resolve isso aqui agora. Se o triângulo tem lado 60, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. 60 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura dele é 30 raiz de 3. Eu acho que o texto também é falso. Ali está dizendo 3 raiz de 3. Falso a letra A, falsa a letra B. A área interior ao triângulo e exterior aos círculos. Essa letra C dá mais trabalho para calcular, mas tudo bem. Interior ao triângulo e exterior aos círculos.
Ah, então ele está querendo dizer essa área aqui, ó. Como é que você vai calcular essa áreazinha colorida aqui? É a área do triângulo menos os 3 setores de 60 graus. Lembre-se que se aqui é 60 graus, quando você juntar esse 60 com esse 60 com esse 60, dá 180, é meio círculo. Então essa área vai ser, essa área colorida, vai ser a área do triângulo equilátero menos 1/2 da área de um círculo. Então a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4, menos 1/2 de π vezes 15 ao quadrado. Sim, porque o círculo que está dentro do triângulo, o raio dele é 15. 60 ao quadrado, 60 vezes 60, 3.600. Dividido para 4 dá 900. Menos 15 ao quadrado, 225. Dividido para 2, 112,5. Ok, só que tem um detalhe. A afirmação aqui está dizendo que a área interior ao triângulo e exterior aos círculos é 1.800 raiz de 3, ok, menos 102, é falso. Por que que é falso? Por que que é falso? Porque o texto está dizendo que é 1.800, quando na verdade não é 1.800. A resposta correta é o quê? 900. Fique de olho, porque essa questão ela é um pouquinho complexa do ponto de vista de que o que acontece aí? A gente tem que fazer a área do triângulo primeiro, para depois excluir. Então não é tão simples. O máximo que eu poderia fazer aqui é colocar aqui, talvez não tivesse dividido aqui, talvez colocasse 225 em evidência. Mas enfim. Por último, vamos à letra D. A letra D diz a distância do baricentro desse triângulo até o vértice. Deixa eu lembrar. O baricentro do triângulo divide essa altura, no caso do triângulo equilátero, a altura também é mediana, em 3 partes. Então, se você dividir essa altura em 3 partes, cada parte vai ser 10 raiz de 3. Então, a diferença do baricentro, a altura do baricentro ao vértice, essa informação era lá do ensino fundamental, né? Distância do baricentro ao vértice é 2/3 da altura. Então, 2/3 de 30 raiz de 3. 30 dividido por 3 é 10, 2 vezes 10 é 20. A resposta correta é 20 raiz de 3. E se você olhar, não tem nenhum item verdadeiro nessa questão. Amém? Mas é para colocar verdadeiro ou falso. Se uma questão dessa, irmão, cai no vestibular, é a tragédia pura. Muito bem. Última dessa nossa primeira sequência de exercícios. Olha só, tem uma figura, meu Deus, é um quadrilátero e ele quer a área dele. Calma, tenhamos paciência. Vamos ligar esse vértice com esse. Por que que eu fiz isso? Porque eu vi que o triângulo de cima é retângulo. Ah, o triângulo de baixo também é. Deixa eu te lembrar como é que calcula a área de triângulo retângulo. Base vezes altura sobre 2. Um cateto é base, 60, e o outro é altura. Então, vai dar 30 vezes 25, que é 750 metros quadrados. Isso é um terreno, na verdade, né? Aqui embaixo,
eu calcularia primeiro a hipotenusa desse triângulo, x ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. X ao quadrado igual a 60 ao quadrado, 3.600. 25 ao quadrado dá 625. Isso dá 4.225. Você vai tirar a raiz, creio, 3.600 mais 625. Creio que a raiz dá 65. É isso mesmo, é 65. Agora, você pega essa raiz que é 65, portanto, você achou a hipotenusa e acha esse y aqui. Y ao quadrado mais 52 ao quadrado igual a 65 ao quadrado. Por que que eu preciso do y, crianças? Porque eu preciso do cateto. Quando eu achar o cateto, facilita a minha vida. Então, y ao quadrado igual a 4.225 menos 52 vezes 52, 2.704. Quando você fizer isso, 1.521, você vai tirar a raiz de 1.521, aquele y ali vale 39, e, portanto, essa área aqui vai ser base vezes altura sobre 2. 52 vezes 39 sobre 2. 52 por 2 dá 26. 26 vezes 39. 26 vezes 39, 20. 1014. Pronto. Agora é só você somar as duas partes e pronto. A área da figura vai ser 1014 da parte de baixo, mais 750 da parte de cima. Letra B de bola, 1.764 metros quadrados. Então, crianças, essa foi nossa primeira parte da lista de resolvendo exercícios de geometria plana.